Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio inaugural do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e estarei aqui com vocês em encontros semanais para debater, conversar, discutir sobre os diversos assuntos que fazem parte desse gigante universo que é a gestão de serviços, de propriedades, de pessoas, para você que cuida da experiência nos espaços de trabalho e dos ambientes construídos de uma forma geral. Aqui nesse podcast nós vamos falar sobre tecnologia, sobre legislação, boas práticas e tendências em tudo que gira em torno das atividades de Facility Management, Property e Workplace e de todos os seus serviços correlacionados, de uma forma muito leve, muito descontraída e quase sempre com a presença de entrevistados, de convidados. A grande inspiração para a criação desse podcast partiu da observação de que, na grande maioria das vezes, os profissionais envolvidos nesta área, eles se descobrem Facility Managers da noite para o dia a partir do momento em que eles passam a cuidar de uma rede, de uma quantidade de atividades muito maior nas suas organizações. E por mais que as atividades relacionais e de solução de problemas elas sejam um diferencial para que qualquer profissional tenha sucesso nesta profissão, muitas vezes a falta de conhecimentos técnicos ou mesmo a falta de vivência de algumas situações, elas se tornam barreiras que podem prejudicar esta jornada. Então por que a gente cometer os mesmos erros ao invés da gente aprender com aqueles que já cometeram, já passaram por situações semelhantes no passado? Vocês podem esperar então uma quantidade grande de cases e situações práticas discutidas aqui neste espaço, sempre abordando a questão de o que poderia ter sido feito para que aquela situação não tivesse acontecido, como é que ela poderia ter sido prevista inicialmente e principalmente como é que ela pode ser evitada num futuro. O espaço também terá episódios especiais dedicados para análise da literatura, dos livros, das publicações disponíveis para a nossa comunidade e como é que eles podem auxiliá-los na melhor preparação, na melhor gestão das suas atividades. Também estaremos atentos a todos os calendários de eventos que ocorrem no nosso mercado, seja aqui no país, seja fora, e como é que vocês aí do outro lado podem ficar não só antenados, mas se beneficiando da quantidade gigantesca de conteúdo que é produzido todos os dias pelas diversas associações, pelas diversas entidades que atuam e apoiam o desenvolvimento do setor de Facility Management, Property e Workplace. O espaço também será um ambiente colaborativo, onde nós convidamos desde já todos vocês ouvintes a compartilharem histórias, compartilharem suas experiências aqui. Escrevam para nós no endereço que está no link da descrição do nosso podcast, que as melhores delas serão lidas, serão debatidas aqui ao vivo pelos nossos convidados. E para terminar esse primeiro episódio, nós vamos fazer uma conexão com um elemento que estará sempre presente em todas as nossas discussões, que é o papel estratégico do profissional de facilities em qualquer organização. A gente costuma falar há muito tempo de que há 3 elementos cruciais que deveriam fazer com que qualquer profissional seja altamente valorizado dentro das suas empresas, que é, número 1, o facility ele é o responsável pela infraestrutura de qualquer ambiente. Ou seja, uma falha na infraestrutura significa normalmente falha na produção, falha no atendimento ao cliente e, não raro, perdas financeiras. Aspecto número 2, o gestor de facilities ele é responsável pela segunda ou terceira maior linha de custo de qualquer organização. A hora que você soma todos os elementos relacionados a refeições corporativas, segurança, limpeza, manutenção, o espaço de trabalho de uma forma geral, custos estes que não raro estão espalhados em diversos departamentos da organização. A hora que você olha e analisa-os de uma forma unificada, ele responde, como eu já disse, pela segunda ou terceira maior linha de custos. Ou seja, gerenciar bem esses recursos significa aumentar a competitividade de qualquer negócio. E gestão financeira é uma coisa que nós vamos falar muito aqui neste espaço. Terceiro e não menos importante, o espaço de trabalho, o workplace, ele é cada vez mais motivo de atração e de retenção de talentos. Com a expansão dos conceitos de home office, agora estes espaços, as últimas barreiras
caíram. As empresas que oferecem melhores ambientes de trabalho, elas são as que têm se beneficiado dos maiores índices de produtividade dos seus colaboradores, dos maiores índices de retenção de talentos, o que no final do dia também aumenta a grande competitividade. Mas ora bolas! Por conta destes 3 elementos, o profissional deveria ser o mais importante da organização, ou pelo menos um dos mais importantes, mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente, esses profissionais acabam se tornando até mesmo invisíveis dentro da organização, e aqui vai a nossa grande dica do episódio inaugural do nosso podcast. Nós temos que começar a falar a linguagem da organização. E para deixar claro e tangibilizar o que eu quero dizer, eu vou contar uma historinha que eu já disse várias vezes, mas eu achei que ela era perfeita para esse nosso episódio número 0. Estava eu numa palestra há uns bons anos atrás, falando exatamente sobre este assunto, a falta de reconhecimento, a falta de valorização do profissional da nossa área de uma forma geral, quando uma das pessoas da plateia levantou a mão e falou: "Pois é, Thiago, a nossa área faz tanta coisa e ela é muito mal reconhecida." E aí ele continuou exemplificando o que ele queria dizer. No ano passado, eu economizei mais de 500 mil quilowatts de energia na minha organização e eu não ganhei nenhum muito obrigado do meu chefe. Eu comecei respondendo a ele que eu concordava de que, via de regra, os nossos profissionais eles eram muito mal reconhecidos nas nossas organizações, mas pontuei que normalmente isso era por culpa exclusivamente nossa, pela falta de conexão com os objetivos e com a estratégia do nosso negócio. E aí eu continuei perguntando a ele: "Em qual organização você trabalha?" E ele me respondeu: "Trabalho na cervejaria X." Falei: "Muito bem. E quem é o seu chefe?" "O meu chefe é o diretor financeiro." Falei: "Pois bem, o diretor financeiro ele entende de números. Ele entende do negócio de cerveja. Você dizer para ele que economizou 500 mil quilowatts de energia num ano fica muito complicado para tangibilizar. Isto é muito? Isto é pouco? Até para nós do setor, sem maiores informações, fica difícil saber qual foi a real efetividade desta ação. Porém, se você converter esses 500 mil kWh de energia no equivalente em custo à produção, por exemplo, de 50 mil latinhas de cerveja, o seu chefe vai saber exatamente que, economizando 50 mil latinhas de cerveja, quantos quilos de alumínio foram economizados, quantos litros de água deixaram de ser gastos, quantas horas de máquina deixaram de ser desperdiçadas e quanta de mão de obra de operador, de armazenagem, de transporte também foram economizados. Então, a partir daí, ele sabe exatamente tangibilizar quanto que significa aquelas ações e certamente ele vai ter um olhar diferente. O convite então que eu faço para todos vocês é: cada vez mais enxerguem qual é o objetivo da sua organização. Qual é a estratégia, qual é o produto final que ela quer oferecer para o seu cliente. Nós vamos falar muito ainda sobre isso nos próximos episódios. E a partir do momento em que você entender esta dinâmica, entender esta conexão, como nós podemos traduzir os nossos indicadores, as nossas metas, os nossos objetivos para uma linguagem que esteja na mesma sintonia da linguagem e das metas e dos objetivos principais, primários da nossa organização. Essa era a dica do nosso episódio inaugural. Não percam, a cada semana um novo episódio. Para este lançamento, os 5 primeiros capítulos da nossa jornada serão lançados de uma única vez e a partir daí, semanalmente, um conteúdo novo. Siga-nos então nas principais plataformas de podcast, compartilhem o nosso conteúdo, estejam conectados que na semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.